Agora, Orlando, tua vida toda você foi para educação física e tal, mas toda foi em função da luta. E por que você escolheu o wrestling? Porque, assim, embora a luta olímpica seja um esporte olímpico, né, como já diz o nome, a gente não tem muita cultura do wrestling. Agora não, já mudou bastante, mas na sua época eram muitas, né, poucos atletas, eram muitas pessoas que se interessavam. Eu acredito que até dificuldade de locais para poder treinar especificamente, infelizmente, né, o wrestling. E o que te chamou a atenção? Assim, não, porque o que a gente vê tradicionalmente, quando você pega até o seu filho, ele vai pro judô. Hoje até ainda tem jiu-jitsu, mas era muita coisa assim, vou fazer judô, depois judô evolui pro jiu-jitsu, né? Ou algum outro esporte que a pessoa ia pra um karatê. Karatê bombou na época do Karate Kid, depois tem a capoeira né? também, Aí veio a capoeira, né, que tá sempre aí presente pela questão cultural. Mas, assim, o wrestling é uma coisa à parte, né? Sim. Infelizmente, a gente está, inclusive, tentando mudar isso, né? Para dar uma massificada. Eu sempre fui uma criança hiperativa. Então, eu não falo isso com felicidade, mas hoje em dia é engraçado. Mas eu botei fogo em casa 2 vezes a ponto de eu sair por bombeiro da janela do quarto com a minha irmã abraçada comigo num cobertor. Então, a maneira como minha mãe falei, cara, eu preciso segurar esse menino, senão ele vai virar um marginal, né? Foi me botar no esporte. Então, eu sou federado em natação, eu fui federado no futebol, né? Acho que uma vez federado sempre, mas fui na natação, no futebol, participei de competições de capoeira, aí fui federado no judô, e aí depois migrei pro wrestling. Naquela época de informal, você joga futebol, eu nadava, depois ia pro colégio, depois ia futebol, depois ia pro judô. Aí eu chegava tão exausto em casa pra não fazer besteira. Não botava fogo na casa. Quando eu fui chegando numa idade que foi começando a participar de competições e etc., eu escolhi o judô. Aí escolhi o judô, comecei a participar de competições de judô. Eu tive uma lesão na bolsa escrotal, que eu tive que fazer uma cirurgia às pressas. Minha mãe ficou com muito medo, me tirou. Naquela época, quem mandava o pai, não vai fazer, não vai fazer. E acabei indo para natação, fiquei um tempo na natação, encontrei meu antigo professor numa fila de banco, ele falou, cara, o que aconteceu? Aí aconteceu isso. Pô, volta. Voltei. Isso ainda era muito novo, aí voltei. Na época que eu estava fazendo o exame para faixa preta, eu peguei a faixa preta com 17 para 18 anos, de judô, muito, muito novo. Era a época que eu estava fazendo, a época de prestar vestibular, etc. Eu estava no 2º ano ainda. E aí, os exames para faixa preta eram na FRJ, eram lá em Seropédica, na Rural. Aí eu falei, porra, e aí quando eu falei, porra, a faculdade está destruída. Aí tava em greve, naquela época tinha muita greve. Muita, Eu falei, porra, não queria isso. Eu sempre fui meio nerdzinho, de negócio de estudar, eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar o que eu gosto de estudar, né? Não que eu sou obrigado a estudar. Aí fui participar de uma competição na Axe. Eu falei, que era um centro de excelência, porra, que maneiro, cara, academia fora, pista de atletismo, 2 piscinas, quad squash, um tatamizão foda, na época era o jiu-jitsu, estava explodindo no Rio de Janeiro, aqueles caras que foram aparecendo na revista, na televisão, no canal Combate, na tatame, tava ali, eu falei, pô, não, quero isso aqui. Aí meu pai falou, cara, preste vestibular no 2º ano mesmo, só pra se testar. Prestei, passei primeiro, ganhei bolsa. Aí meu pai falou, meu irmão, nem faz 3º ano, faz um supletivo 6 meses aí, acaba essa porra e vai. E aí comecei. Só que eu tava no judô ainda. Eu entrei na faculdade com 16, 17 anos. Então tava muito novo. Eu saí da faculdade com 20 para 21. É a mesma idade que eu, muito novo, até para tomar decisões sobre a nossa vida. Exatamente. Só que no meio da faculdade, naquela época não tinha muito negócio de estágio, né, Dani? Eu comecei a trabalhar no segundo período que eu tava trabalhando mesmo. Segundo período eu era empregado. Não tinha turmas, conselho, não tinha creme, não tinha nada disso. Tinha nada. A gente tá antigo, gente. A gente tá falando nossa idade aqui. E aí eu vi que assim, fazer as 3 coisas estavam muito difíceis, né? Ser atleta de judô, ser um estudante de educação física e trabalhar. Meu pai, nessa época, infelizmente, ele saiu de casa, então eu tive que assumir minhas próprias contas e etc. Aí, falei, porra, eu tenho que ficar escolhendo esse triângulo e ver o que eu vou deixar um pouco de lado. Então, do meio da faculdade pro final, eu deixei um pouco a carreira de atleta. Até eu passava de uma competição ou outra, mas eu não tava tentando mais seleção. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu fiz a seletiva pro Mundial Sub-20 e tal, fui muito bem, eu era marrom ainda, porra, ganhei os pretas todas. Aí cheguei numa pula em que todo mundo falou, caraca, que foda, não sei o quê. Circuito de faixa preta, eu era marrom, eu tava batendo lá 2º, 3º tava sempre medalhando. Foi por isso que, inclusive, meu treinador me botou pra fazer exame de faixa preta. E aí decidi. Quando eu terminei a faculdade, eu falei, porra, ainda tem lenha pra queimar, sou muito novo, né?
Só que alguns treinos que eu tava indo de judô, um amigaço meu, o Rodrigo Artilheiro, ele chegava com uma sapatilha de lá. Ele falou, pô, tô acabando de vir no treino de wrestling e tal. E meu jogo de judô tinha muita catada de perna. Ele falou, cara, acho que tu vai gostar do wrestling. Vamos treinar, não sei o quê, vamos treinar. Aí eu falei, porra, apresentei monografia, entreguei as coisas. Falei, quer saber, vou me embrear num treino desse. E aí cheguei um dia, que a gente chamava de Sobradinho ali, onde o Aldo dormia, que tem a história do filme e tal. Cheguei lá na escadinha, tudo bem, eu sou amigo do Rodrigo Artilheiro, vim treinar wrestling. Era dia de sparring esse dia. Aí ele falou, campeão, tu é do wrestling? Eu falei, não, na verdade eu vim treinar wrestling. Aí lembro que tava o Rodrigo Ruas lá, cara, então, pô, tu tem como ajudar o cara aqui? Eu falei, pô, tenho, o que vocês querem que eu faça? Ó, tu só tenta derrubar ele só vai tentar... Aí botaram uma luva gigante no Rodrigo, eu falei, só tenta derrubar ele. Cara, o Rodrigo me espancando, e eu tentando derrubar ele de medo. Eu falei, porra! Aí eu falei, pô, volta aí amanhã, que o wrestling é amanhã. Aí eu falei, putz! Meu Deus, me deram um trote aqui, né? Aí voltei no dia seguinte, aí eu conheci o Beto Leitão, o Antoine, o Adrien, o artilheiro tava lá, me apresentou a galera, e aí eu fui indo. 2 semanas depois tinha um estadual de wrestling. Aí o Beto falou, pô, luta estadual, tu veio do judô e tal, tu tá indo bem, tem uma boa condição física e tal. Galera, só quer voltar logo pra competir, aí eu falei, né? porra, adianta, beleza, vou lutar. Aí cheguei, eu lembro que era na Gama Filho, cheguei pro Adrien, como é que é a regra? Aí ele falou, bicho, só não perde as costas, não pisa fora e tenta derrubar.